Vamos ver agora uma questãozinha envolvendo discussão de equação. Temos uma equação simpática aqui, deixa eu escrever ela aqui embaixo. Menos 3x mais a sobre menos 4x mais 1 é igual a 1. Encontre o valor de a que torna a equação indefinida. Caramba, indefinida, o que é uma equação indefinida? Eu não falei aqui, né? Indefinida é aquilo que não tem definição. Por exemplo, 1 sobre 0 é indefinido. Indefinido não quer dizer que pode ser qualquer valor, não. Aquele que pode ser qualquer valor se chama indeterminado. Ou seja, o valor existe, só que você não sabe qual é. Agora, indefinida é um valor que não tem definição. Então, indefinida é a mesma coisa que impossível. Mas essa equação aqui, vamos ver se ela é impossível mesmo. Eu tenho que eliminar esse denominador aqui. O que eu posso fazer aqui? Multiplicar cruzado, né? Isso aqui é 1 sobre 1. Multiplica cruzado. Produto desse é igual ao produto desses. Isso aqui vai ficar, então, menos 3x mais a é igual a menos 4x mais 1. Parece fácil, passa esse 4x para lá, vai ficar 4x menos 3x. Isso aqui vai dar x, passa o a para lá, o x vai ser 1 menos a. X igual a 1 menos a. Olha, parece que é um valor de x simpático, né? Como é que eu vou fazer esse troço aqui ser impossível? Impossível, eu já tinha visto que o cara que está com x tem que ser 0. Mas o x está com 1 aqui. Como é que ele vai ser 0? Então, essa equação, na verdade, ela é impossível, só que por um outro caminho. O que faz ela ser impossível, ó, a gente está acostumado a fazer isso aqui. Ax igual a b. Equação impossível é quando a vale 0 e o b não é 0. Isso é impossível, né? Agora, tem uma outra coisa que faz uma equação ser impossível também. É quando você tem uma equação fracionária com denominador 0. Então, cuidado, essa questão ela parece tão bobinha, mas se a pessoa se distrair, ela fica pastando mesmo, né? Pastando quer dizer comendo grama. Então, esse x que eu achei ele aqui tão bonitinho, 1 menos a, ele tem que ser um x de tal forma que vai fazer esse denominador ser 0, porque o que você quer justamente é que a equação seja impossível, tá? Então ela vai ser impossível pelo fato dela ser uma equação fracionária e ter um denominador 0. Olha, para esse denominador ser 0, só tem uma forma desse denominador ser 0. Quando ele... Ó, eu quero que esse denominador seja 0 para a equação ser impossível. Quando é que dá a resolução disso aqui? Eu posso passar o 4x para lá, vai ficar 1 é igual a 4x, que é a mesma coisa que 4x é igual a 1, então x é igual a 1/4, né? Então esse aqui é o valor de x, é o valor que x não pode ter, porque se o x for igual a 1/4, esse denominador aqui vai se anular. Você vai ter então 4 vezes 1/4 vai dar menos 1, tem um menos aqui, né? Menos 1 mais 1 vai dar 0, realmente, certo? Então, o valor de x que x não pode ter, x pode ter qualquer valor, que vai ser sempre 1 menos a. E agora x não pode ser 1/4. Então, o a que vai te dar problema é isso aqui, é quando o x vale 1/4, ou seja, 1/4 é igual a 1 menos a. Esse é o valor de a que vai te dar a equação impossível. Então, isso daqui resolvendo vai dar a é igual a 1 menos 1/4, que vai dar 3/4. Então, esse aqui é o valor de a. Esse é o valor que a não pode ter. Ok? O valor que torna a equação indefinida ou impossível é a igual a 3/4. Vamos fazer uma asinha do Colégio Naval aqui para animar? Veja bem, nunca vai cair uma questão do Colégio Naval assim, resolva essa equação. Isso nunca vai cair.
mas você vai ter que saber resolver equações dentro de outras questões. A equação, a resolução de uma equação, ela é apenas uma ferramenta para você resolver outros problemas. Então, olha esse probleminha aqui que caiu no Colégio Naval. Em quantos meses, no mínimo, um capital aplicado segundo uma taxa simples de 0,7% ao mês produz um montante que supera o dobro do seu valor? Isso aqui é um problema de juros simples, é um problema de aritmética, na verdade. Juros simples. Juros simples. Juros simples porque na vida real não são usados juros simples, são usados juros compostos. Nos bancos, né, eles cobram juros sobre juros. Nas aplicações financeiras também, você recebe juros em cima de juros. Só que os juros compostos requerem cálculos meio chatinho de fazer no braço, fazer sem calculadora. Então nas provas normalmente eles botam juros simples. Olha, eu tenho que saber uma formulinha de juros aqui para resolver esse problema. É essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o seu capital, vai multiplicar pela taxa, a taxa de juros, vai multiplicar pelo tempo. Então, teu capital vai ser aumentado deste valor. Depois que passar aquele tempo, o capital que você vai ter lá é o seu capital original mais isso. Então, quanto mais tempo você deixar, mais vão aumentando os juros. Então, ó, presta atenção, você tinha inicialmente um capital C. Aí depois de um mês, você vai ter C mais uma merrequinha, que são os juros que te renderam no mês. Depois, então, C mais alguma coisinha. Essa coisinha aqui é isso. É calculado pela fórmula dos juros e é calculado assim. É o valor do capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Agora, aqui a gente tem que interpretar bem o que ele está dizendo. Produz um montante que supera o dobro do valor. Ou seja, o tal montante que ele está falando é isso aqui. O montante é o valor que você tinha, mais esse valor que foi aumentando, que é o juro mensal. Chega um ponto que isso aqui vai aumentando, 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 até que isso daqui fica a ser igual ao capital inicial e começa aumentando mais ainda, se você deixar muito tempo. Se você deixar 10 anos, você vai ter um valor. Se você deixar 20 anos, vai ter um valor maior ainda, claro. Então, o que o problema quer, no fim das contas, é que quanto tempo eu tenho que deixar aplicado para que isso aqui ultrapasse 2C? Então você tem 10 mil, você vai chegar a 20 mil. Depois de quanto tempo? Então você calcula o número de meses. Então é isso aqui que a gente tem que obrigar que aconteça nesse problema. Ou seja, essa parte aqui, ela tem que ultrapassar C. Ela começa com um valor pequeno, depois vai aumentando, aumentando, até que ela ultrapassa C. Mas quem é C? Eu não sei. Mas você, na verdade, não precisa saber. Se você tirar esse C aqui, daqui e daqui, é só você obrigar esse valor aqui a ultrapassar a unidade, a ser maior do que 1. Então, a conta que a gente vai ter que fazer aqui é a seguinte. Pega a tua taxa mensal, é isso aqui, 0,7%. 0,7%. Que é a mesma coisa que 0,7 sobre 100. Vezes um tempo que eu tenho que descobrir. Esse tempo é calculado em meses. Isso daqui tem que ser igual a 1. Quando essa parte for igual a 1, quer dizer que a parte, o teu rendimento, o que rendeu acima do capital, ultrapassou o seu capital. Então você tem que encontrar qual é o menor valor de T para que isso aqui aconteça ou ultrapasse um pouquinho. Então, essa equação do primeiro grau é super simples. Na verdade, esse é um problema muito mais de juros do que um problema de equação, porque a equação é muito básica. Eu tenho que achar o valor de T que faz com que isso aqui seja verdadeiro. T tem que ser um número inteiro, tá? Então, o valor de T vai ser 100
dividido por 0,7. 100 dividido por 0,7 é a mesma coisa que 1000 sobre 7. Agora tem que prestar atenção. 1000 por 7. Vamos fazer a continha aqui. Essa caneta já era. Isso aqui vai dar 1, resto 3. 30 por 7, 4. Resto 2. 20 por 7, 2. Bota uma vírgula. Resto 6. Aí você já está aqui usando as casas decimais. Então 60 por 7 vai dar 8 e vai embora. Olha, o número de meses que você tem que deixar para ter exatamente essa parte, essa parcela igual a 1 é 142,8, mas tem que ser um número inteiro, porque os juros são creditados mensalmente. Então o valor mínimo que você vai ter que ter para atingir esse objetivo é 143, quer dizer, arredonda para o próximo inteiro. Então você tem que deixar o dinheiro lá aplicado por 143 meses. Ou seja, você quer que o seu capital dobre depois de um tempo. É isso que ele quer na verdade. Quando você está com 142, ele quase dobrou. Porque essa expressão aqui ficou quase igual a 1. Quando chegou em 143, aí ele passou um pouquinho, ele passou de 1. Então, a resposta do problema aqui é... O número de meses é 143. 143, isso aí vai dar um tempão, vai dar quase 12 anos. 12 anos, essa aplicação não é muito boa não, hein? Eu acho que tem aplicação melhor que essa aí. Um outro probleminha aqui do Colégio Naval, só que é uma questão antiga, é uma questão de 91. Mas essa prova de 91 caiu cada questão danada. E é bom que ele está te dando uma equação aqui para resolver. Ele quer saber o conjunto verdade dessa equação dentro de quê? Quer dizer, você não está trabalhando com os reais, você está trabalhando nos racionais. Então ele complicou um pouquinho. Olha, o que é conjunto verdade? Conjunto verdade é uma maneira de você escrever o resultado de uma equação usando conjuntos. Por exemplo, quando você resolve uma equação e encontra x igual a 5... Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa dizer que o conjunto verdade é esse conjunto aqui. É o conjunto cujo único elemento é o número 5. Conjunto verdade é o conjunto cujos elementos são os valores de x que satisfazem a equação. Pronto, é o conjunto das soluções, é a mesma coisa que conjunto verdade. Agora ele quer então que você resolva essa equação aqui e coloque na forma de conjunto. Observe que é uma equação fracionária, eu tenho que garantir que esses denominadores aqui não sejam zero. Esse cara aqui nunca pode ser zero, nem esse. O único cara que pode ser zero aqui seria esse. Ou seja, se eu obrigar isso aqui a ser diferente de zero, eu vou concluir que o x não pode ser menos 1. Se for menos 1 vai dar menos 2, mais 2 vai dar 0, né? Então a primeira coisa... Já vou colocar aqui de cara que o x não pode ser menos 1. Bom, e agora eu posso eliminar os denominadores. Olha, o MMC entre esses denominadores aqui é justamente esse. Então, aqui eu vou fazer vai por 1. Isso aqui vai por x mais 1. E aqui também vai por x mais 1. Então, nós vamos ficar aqui com... Ih, parece equação de segundo grau, hein? Vamos ver como é que a gente vai sair. 1 vezes isso vai dar isso mesmo, x2 menos 1. Já estou escrevendo aqui com os denominadores eliminados. Aqui vai por x mais 1, então tem que fazer essa continha. Eu tenho menos x menos 1 aqui. E aqui eu multipliquei por x mais 1. O que mais? Isso aqui é igual a... Tem um menos aqui, cuidado. Então, menos x mais 1 vezes x mais 1. Pronto. E aí eu elimino os denominadores. Então, vamos resolver aqui. Isso aqui vai dar x2 menos 1. Isso aqui, esse produto, vai dar x ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Produto da soma pela diferença. Só que aqui tem o sinal menos, então ele vai trocar o sinal, vai ficar menos x2 mais 1.
E do lado de cá a gente vai ficar com x mais 1 ao quadrado, só que tem um menos na frente. Então vai ficar menos x2 menos 2x menos 1. Pronto, cada vez está mais próxima a solução. Essa equação aí não vai ser uma equação do primeiro grau, vai ser uma equação do segundo grau, porque tem x ao quadrado e esse x ao quadrado não vai cancelar, né? Olha só como é que vai ficar isso aqui. Esse x2 e esse x2 vão cortar, esse 1 com esse 1 aqui vão cortar, e fiquei só com esse camarada aqui. Posso multiplicar todo mundo por menos 1? Poxa, antes estava bom, né? Eu fui desenvolver, agora eu vou ter que fatorar novamente, porque a gente ainda não ensinou a resolver a equação de segundo grau. Então você tem que fazer usando a forma fatorada. Olha, ficamos então com isso aqui. Eu vou desfazer isso aqui e vou botar lá como estava antes, tá? Eu fiquei com 0 é igual a menos x menos 1 vezes x menos 1. Ou x mais 1. X mais 1 ao quadrado, né? Olha, posso multiplicar todo mundo por menos 1, aí aqui vai ficar positivo. Então eu cheguei nisso aqui, ó. X mais 1 ao quadrado tem que dar 0. Olha, a única forma de alguém ao quadrado ser 0 é se esse alguém aqui for 0. Ok? Então, na verdade é uma equação de segundo grau. Tem duas raízes. A gente chama isso aqui na equação de segundo grau de raiz dupla, né? Talvez não precise nem usar isso. Então, o único valor de x que satisfaz isso é x é igual a menos 1. Calma. X igual a menos 1. Essa é a solução. Só que tem um problema. A gente viu aqui que o x não pode ser menos 1. Não pode. Por quê? Porque ele faz esse denominador aqui virar 0. É um número que tem que ser eliminado. Então a equação que a gente resolveu, já eliminando os denominadores, o x que a gente achou, que é menos 1, que é a raiz, que na verdade tem que passar ainda por esse teste. Essa raiz vai ter que ser eliminada porque ela faz o denominador virar 0. Então morreu a raiz. Morreu, não tem raiz nenhuma. Então essa equação é impossível. É isso que você faz na resolução de equações fracionárias. Quando você obriga um denominador a não ser 0, você, em alguns casos, vai ter que eliminar alguma raiz, e muitas vezes a única raiz que você tinha, você tem que eliminar ela, porque ela anula um denominador, tá? Então, é impossível. Como é que a gente escreve a resposta de uma equação impossível usando a notação de conjunto verdade? O conjunto dos valores de x que satisfazem essa equação. Não tem nenhum valor de x. Então é um conjunto vazio. Conjunto vazio, isso aqui, entre chaves sem nada dentro, ou então conjunto vazio, tá? E ele ainda fala que tem que ser nos racionais. Então, quer dizer, se você encontrasse aqui um número que não é racional, tipo raiz de 3, você teria que eliminar também, porque ele quer em quê? Dentro dos racionais. Então, vamos ver aqui. O conjunto... Olha, então, a resposta que a gente encontrou aqui, a equação é impossível, quer dizer, o conjunto verdade é o conjunto vazio. Olha só, cadê o conjunto vazio aqui? Aqui tem um erro de digitação nessa questão. Olha aqui, ó. 0 não é conjunto, certo? 0 é um número. Aqui deveria ser conjunto vazio, tá? Então vamos corrigir aqui o enunciado, a resposta. Letra A, resposta conjunto vazio, tá? A solução é essa aqui, letra A. Agora uma questãozinha que caiu no Colégio Naval outro dia, caiu em 2011, né? Vamos colocar aqui, a equação é essa: 7 sobre x menos 1, menos 8 sobre x mais 1, que mais, é igual a 9 sobre x ao quadrado menos 1. Parece uma equação do segundo grau, né? Que tem x2 aqui e ainda por cima fracionária. Só vamos saber se ela é do segundo grau mesmo no final, depois que a gente simplificar a expressão aqui. É uma equação fracionária, então a primeira coisa que a gente faz é obrigar
que os denominadores não sejam zero. Ou seja, o x não pode ser 1. Claro, você pode fazer isso resolvendo a inequação com calma. Ó, x menos 1 é diferente de zero. Esse denominador não pode ser zero. Ou seja, o x não pode ser igual a 1. Então, essa aqui é a solução. Se você fizer aqui, você vai encontrar a mesma coisa. Você vai encontrar que o x não pode ser menos 1. E esse aqui, x ao quadrado menos 1, é o produto de x mais 1 vezes x menos 1. E a restrição é a mesma, tá? O x não pode ser nem 1 nem menos 1. Então, vamos, uma vez respeitando essa restrição, vou ter que testar no final. Vamos colocar todos com o mesmo denominador aqui. Aqui vai por x mais 1, aqui vai por x menos 1 e aqui vai por 1. Então vamos ficar com isso aqui, ó. 7 vezes x mais 1, que vai dar 7x mais 7. Menos 8 vezes x menos 1, isso aqui vai dar menos 8x mais 8. Isso é igual a 9 vezes 1, que dá 9. Aqui vamos ficar então com 7x menos 8x, vai dar menos x. Passo 7 para lá, passo 8 para lá. Vamos ficar com 9 menos 7 menos 8. Tá certo isso? Ok? Então ficamos aqui com menos x é igual 9 menos 7, 2. 2 menos 8 dá menos 6. Menos x igual a menos 6 é a mesma coisa que x igual a 6. O que o problema está perguntando? A solução real, ó, uma coisa aqui, x igual a 6 pode? Pode, porque ele atende à restrição, né? O x só não pode ser 1 e nem menos 1. 6 pode. Então ela passou no exame final da restrição. Ele está perguntando agora o seguinte: essa solução real, que eu já vi que é essa, é um divisor de... 6 é divisor de quem aqui? O 6 é divisor de 12. Né? Múltiplos e divisores. Tem que saber o que é um divisor. Esse é divisor desse, é a mesma coisa que falar que esse é múltiplo desse. Ok? Então o 6 é divisor de 12. Resposta certa, letra A. Ok, pessoal? Então isso aqui encerra a nossa aula rápida sobre equações do primeiro grau. Isso aqui foi baseado no livro O Algebrista. Os exercícios que foram colocados aqui, os exemplos foram desse livro, mas você agora deve fazer exercícios. Se você tem o Algebrista, faz os exercícios do capítulo 8. Se você tem outro livro de álgebra, faça os exercícios sobre equações do primeiro grau. Faça, porque a seguir vamos passar para a próxima unidade, que é o capítulo 9, Sistemas de Equações. Até lá!